Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Este livro foi escrito no século XVI e ele foi publicado pela primeira vez com o alvará régio, ou seja, com a autorização do rei, no caso, Dom Sebastião. E bem, não se sabe lá muita coisa a respeito do autor dos Lusíadas, né? Mas Camões nasce ali por volta de 1525. Ninguém sabe ao certo a data. Ele talvez tenha nascido em Lisboa, pode ter frequentado a Universidade de Coimbra, também não se tem registro de nada disso, mas então, o que se sabe a respeito de Camões é que ele era um erudito. Então, tirando a evidência de seus próprios poemas, sabe-se que ele tinha conhecimento de literatura, mitologia, história, geografia, astronomia. Também tinha conhecimento de línguas, né, como a castelhana, a latina. E como bom cavalheiro renascentista que era, também se dedicou às armas e à navegação. Ele se alista no exército e vai para o norte da África. Então existe toda uma história de que foi lá que ele perdeu um de seus olhos ali em uma luta contra os árabes. Mas ele tinha uma vida boêmia também, né? Vivia se metendo em confusão, foi preso mais de uma vez, mas ele também passa um tempo na corte do Dom João III como poeta palaciano, né? Declamando versos ali na presença do rei e coisas do tipo. Ele também participou de uma expedição rumo ao Oriente, comandado por um rapaz chamado Fernando Álvares Cabral, né? Filho do Pedro. E nessa viagem ao Oriente, eles seguem o mesmo itinerário do Vasco da Gama. É dito também que ele escreve boa parte de Os Lusíadas em Goa, na Índia, e o restante ele foi escrevendo em seu tempo livre, né, em suas viagens como soldado. E aí existe toda uma história sobre como Camões teria passado por apertos financeiros, digamos assim, por boa parte de sua vida. E ele vai escrevendo com qualquer tipo de material que vai lhe caindo às mãos. Então, assim, ele teria escrito também parte dos Lusíadas em uma gruta na China. E ele também teria tido uma amante favorita lá na China, né? Uma moça que ele vai chamar de Dinamene em seus sonetos, que teria morrido afogada também em meio a um naufrágio. Então essa é uma outra história a respeito de Camões, que também não se sabe se aconteceu ou não, mas ele teria sobrevivido a esse mesmo naufrágio, né, inclusive salvando os manuscritos de Os Lusíadas. E não conseguiu salvar sua amada, então ele dedica diversos de seus poemas aí a essa moça. Mas tá, depois de muitos perrengues, muitas dificuldades, lutas, naufrágios, amores perdidos, prisões também e muito conhecimento acumulado, ele volta finalmente a Portugal, isso em 1570. Então ele provavelmente passa os próximos meses ali revisando, né, e finalizando aqui sua obra, consegue uma conferência com o atual rei, né, Dom Sebastião I, a quem ele dedica o poema, aliás, muito esperto, né, esperando aí algum tipo de contribuição financeira para a sua vida. Mas então, ele apresenta o poema, né, faz ali sua leitura completa ao rei e o rei autoriza a publicação. Isso vai acontecer em 1572. Mas aparentemente o rei não teria achado o poema assim tão maravilhoso. Um indicativo disso seria ali talvez o valor da pensão que é cedida ao poeta, né? Uma pensãozinha assim bem mais ou menos, mas então, o poema seria usado mais para a divulgação dos grandes feitos dos portugueses, no Oriente principalmente. Isso porque o rei tinha como uma de suas intenções a de consolidar o seu propósito de devastação do mundo árabe, né, dos muçulmanos. Mas então, Camões passa a receber aí aquela pensão de 15 mil réis, que, como eu disse para vocês, não era lá grande coisa, e essa pensão não é paga assim lá com muita, como é que vamos dizer, regularidade, de modo que seus últimos anos de vida teriam sido ali em situação periclitante de pobreza mesmo. Mas há quem diga que não era bem assim. Parece que existem aí alguns documentos que mostram que ele teria outras fontes de renda, além dessa pensãozinha do rei aí que vinha, não vinha. Quanto ao rei Dom Sebastião, é dito que ele teria tido seu moral elevado com aquele poema. Camões realmente dá uma boa massageada no ego do rei aqui em Os Lusíadas, tá? Mas então, com o moral elevado, o rei vai lá e lidera o exército português numa batalha que ficou conhecida como Alcácer Quibir. O que aconteceu? O exército português foi dizimado em questão de horas nessa batalha. Dom Sebastião some no meio da batalha e seu corpo nunca é encontrado. E temos aí o início do sebastianismo, né? Esse Dom Sebastião seria mais ou menos ali um rei Arthur dos portugueses. E dos brasileiros também, diga-se de passagem, mas então, existia aquela esperança de que em momentos difíceis Dom Sebastião voltaria. Além do início do sebastianismo, por conta desta batalha, nós temos também o início de uma crise tenebrosa em Portugal. Então, veja bem, guerra
em geral, já é uma parada muito cara. Agora você imagina uma guerra perdida. O resultado disso tudo foi a perda da independência de Portugal para a Espanha, veja bem. Então, tudo isso culpa do Camões. Claro que não, mas enfim, o poema, como eu disse para vocês, deve no mínimo ter dado um afago no ego do rei. Ou não, né? Vá saber. Fato é que Camões falece 2 anos depois dessa batalha, né, de Alcácer Quibir, né? Isso em 1580. Provavelmente foi uma das vítimas da peste, mas então, ele será enterrado no cemitério dos pobres do Hospital de Lisboa. E aí, em 1755, houve um terremoto ali naquela região. E aí você tem todo um esforço das pessoas tentando recuperar os restos mortais do poeta. Mas aparentemente sem lá muito sucesso. Então assim, ninguém garante que os restos mortais que estão ali, né, no túmulo do Camões, no mosteiro de São Jerônimo, sejam realmente dele. Então você vê, ao ler os Lusíadas, você tá lendo um poema que, olha, deu um trabalho danado para ser composto. Até de um naufrágio o autor teve de salvar sua obra. Isto aqui não foi escrito no conforto de seu lar, né? Muito pelo contrário. Mas tá, do que exatamente tratam os Lusíadas? Vamos por partes, vamos começar pelo título. Bem, Lusíada é um termo que vem de luso. Luso, na mitologia romana, a depender da versão da história que você lê aí, bem, ele pode ser o filho de Baco ou um acompanhante de Baco, né? Um melhor amigo, algo do tipo. E é a este mito de Luso que é atribuída a fundação da Lusitânia, né? Então Luso teria fundado a Lusitânia, esse pedacinho amarelo aí deste mapa do Império Romano de 117 depois de Cristo. Repare que Portugal fica ali, não? E olha que interessante, a cidade de Lisboa nessa época se chamava Olísipo. Então Lisboa teria sido fundada por Odisseu, ele mesmo, Ulisses. É interessante, não? Tá tudo interligado. Mas então, até hoje os termos luso e lusitano são usados aí para designar os portugueses. Aliás, aquilo que é relativo a Portugal ou aos portugueses. Já o termo Lusíada foi um neologismo criado em latim por um poeta chamado André de Rezende. Camões escolhe então este termo para dar título aqui ao seu poema. Esta é uma obra que tem vários pontos de ligação com a Eneida de Virgílio, né? Então, se nós temos ali a Eneida, nós temos aqui os Lusíadas. E nós temos aqui uma questão interessante também. Quando você chama a sua epopeia de Os Lusíadas e não de Vasco da Gameia, né? Sei lá. Você dá a ideia de um herói coletivo, ou a própria pátria portuguesa como um todo. Fato é que desde o título de seu poema ele deixa claro que os heróis de sua epopeia são ali o povo português, e não somente ali Vasco da Gama, que é o personagem principal aqui deste poema. Afinal de contas, ele é o comandante das naus que vão até o Oriente, né? Bem, mas tá, os Lusíadas são, ou é, né? Acho que tanto faz, né? Um poema épico, ou uma epopeia, como preferir. Ou seja, o que você tem aqui é uma narrativa em versos extensa, que vai contar uma história importante para uma determinada nação. Isso de forma grandiosa e heróica. Então, por exemplo, lá na Ilíada nós temos a descrição de um trecho da Guerra de Troia. Na Eneida você tem o pós-Guerra de Troia e como Enéas, que era um troiano que perdeu sua terra e tudo mais, vai parar em um ambiente que mais tarde vai ser chamado de Roma. Então talvez a gente possa dizer que lá na Eneida nós temos o mito de criação de Roma. Aqui nós temos a navegação de Vasco da Gama, sua viagem pelo caminho marítimo rumo à Índia. Então na verdade é o seguinte, ele não descobre o caminho para a Índia, ele descobre um caminho para a Índia. Né, lá no século XIII, você já tinha Marco Polo fazendo a Rota da Seda. O que o Vasco da Gama faz é chegar à Índia, né, contornando, né, todo o continente africano, saindo de Lisboa. Então, essa foi a viagem marítima mais longa da história até então. Essa expedição sai de Lisboa em 1497 e chega a Calicut, na Índia, em maio de 1498. Em agosto daquele mesmo ano, eles começam, então, a viagem de volta a Portugal. Eles passam por várias monções que não estavam nos planos, não é mesmo? Aquelas ventanias terríveis com tempestades, né? Então, os sobreviventes chegam a Portugal entre julho e setembro de 1499, né? Muitos vão se perder aí pelo caminho, mas vão conseguir chegar, bom. O próprio Vasco da Gama só chega a Portugal em setembro. E foi devidamente recompensado. Ele recebe títulos, né? Dentre eles o de Almirante Mor dos Mares da Índia. Vai receber uma gorda pensão também. E ele passa a ser chamado de Dom também. Esse é mais um título que ele ganha, né? Então ele passa a ser conhecido como Dom Vasco da Gama. Também vai ter aí diversas terras, né? Vilas e coisas de... Bom, podia ter ficado quieto em Portugal, não é mesmo? Mas não, ele vai fazer mais 2 viagens à Índia.
Então é durante sua terceira ida à Índia que ele vai falecer por lá mesmo. Isso em 1524. Então tá, é dito que Camões começa a escrever sua obra em 1553. Isso mais ou menos, né, por aí. Mas então, perceba que o fato histórico narrado em sua epopeia é bastante recente. Outra característica do poema épico, que você vai encontrar aqui também, é a de incorporar lendas, mitos e tradições populares. Tem que ter também descrição de batalhas e pelo menos uma cena de banquete. A cena de banquete é importante porque é durante essa cena que geralmente você vai ter a presença de um aedo, que pode ser um bardo, um poeta, um conhecedor de histórias ou o próprio herói da história. Pode ser também alguém que faça uma profecia, mas então é nesse momento do banquete, né, todo mundo reunido, que o aedo vai contar alguma história que seja de interesse dos presentes. Então, por exemplo, lá na Odisseia, é em meio a uma dessas cenas de banquetes que nós vamos ter o Odisseu contando os desdobramentos da Ilíada, né? Lembra que na Ilíada a gente só tem um trechinho da Guerra de Troia, né? O Odisseu vai contar o que aconteceu depois, né? Como é que a guerra terminou. Ele vai contar a história do cavalo de Troia, aquela coisa toda. Aqui, por exemplo, em uma dessas cenas de reuniões, né, banquetes ou algo do tipo, que nós vamos ter ali o Vasco da Gama contando toda a história de Portugal para o rei de Melinde. E mais pro final, ali na Ilha dos Amores, você vai ter também outra cena de banquete em que uma das ninfas, eu acho que é a Calíope, vai fazer uma profecia também. Mas então, em meio a essas cenas de reuniões, de banquetes e tudo mais, que nós vamos ter aí diversas histórias sendo contadas dentro da história moldura que é a viagem de Vasco da Gama à Índia. Numa epopeia você também trabalha com pelo menos dois planos. Você tem o plano histórico, então você tem lá o Vasco da Gama que realmente fez aquela rota, fazendo várias paradas, né, até finalmente conseguir chegar ali ao seu objetivo. Aí ele vai fazer seus negócios, né, vai resolver entreveros, vai conseguir finalmente estabelecer o comércio e, bem, no fim das contas retorna a Portugal. Tá, esse é o plano histórico. E nós temos também o plano mítico. Você tem os deuses do Olimpo aqui, ó, neste poema, interferindo na viagem o tempo todo. Aí você pode até pensar, ué, mas os portugueses não eram católicos? Sim, mas Camões escreve aqui uma epopeia. A mitologia faz parte aí da estrutura artística do poema. Então esses deuses greco-romanos estão aqui como recurso literário mesmo. Tanto Vasco da Gama como outros de seus homens aqui vão rezar para Deus aqui em diversos momentos. Mas quem interfere no destino, né, dos portugueses, no plano mítico de Os Lusíadas, são os deuses greco-romanos. Na minha opinião, isso só agrega valor, né? Só deixa a história toda aqui mais interessante. Então tá, agora vamos à estrutura do poema. Este é um poema dividido em 10 cantos. Em cada um desses cantos, 1000 coisas vão acontecer. Ou histórias sobre o passado de Portugal serão contadas. E não tem enrolação, né? Epopeia geralmente é assim. Você vê esses livros enormes e pensa, cara, eu vou passar uma vida lendo isso daí. Deve ser chato e arrastado pra caramba. Aí você pega pra ler e descobre que os episódios são contados de forma bastante dinâmica, né? Você não tem perda de tempo numa epopeia. Você termina de ler uma história com desdobramento interessante e logo vem outra. O que dificulta a nossa vida durante a leitura de epopeia é a nossa preguiça master de lidar com vocabulário que se desconhece. Quando foi a última vez que você consultou um dicionário? E é um poema épico. Ou seja, o cara lá em meados do século XVI decidiu que ia seguir uma determinada fórmula, uma determinada métrica. Então ele tinha que contar aquela história da ideia brilhante que ele teve e fazer tudo rimar. Isso em meio a todas aquelas dificuldades que eu contei pra vocês. E a gente agora só precisa ler o poema, que é provavelmente o livro mais importante da nossa língua portuguesa. Mas tá, de volta à estrutura do texto, ele pode ser dividido também em 5 partes principais. Então a primeira delas é a proposição. Então, logo no comecinho do poema, o autor já te diz sobre o que você vai ler. Ele vai fazer um resuminho, né, digamos assim. Depois você tem a invocação, né, para escrever uma epopeia você precisa de inspiração, não é mesmo? E os poetas de epopeias, né, geralmente pediam inspiração às musas, certo? Então você tem isso aqui também, essa é a invocação. Na sequência você tem a dedicatória, né? Como eu disse a vocês, este poema é dedicado a Dom Sebastião I. Depois você tem a narração em si, que vai tomar a maior parte aqui do poema. E por fim você tem o epílogo, né? Então depois de contada toda a história, você tem aqueles últimos arremates e a despedida do poeta. E aí você tem aquela divisão em planos que eu comentei com vocês, né? Tem lá o plano histórico e o plano mítico.
No vídeo sobre os Lusíadas do Literatura Fundamental, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, recomendo fortemente que vocês vejam, mas então, naquele vídeo o professor Alcir Pécora apresenta, na verdade, 4 planos em Os Lusíadas. Então, além do plano histórico e do plano mítico, ele também identifica o plano heróico, porque aqui você tem o tempo todo os grandes feitos dos portugueses sendo contados, né? Se não por Vasco da Gama, por outros de seus marinheiros. Então você tem a exaltação dessas grandes figuras, né, históricas de Portugal. E você teria aqui também o 4º plano, que seria o plano pessoal. Por que isso? Porque Camões também dá o ar da graça aqui em seu próprio poema, reclamando da vida e meio que dando uns puxões de orelha também, não só nos governantes, como também no povo em geral. E como eu já disse a vocês também, a viagem de Vasco da Gama é apenas ali a narrativa moldura, né? Então você vai ter, em meio a essa viagem, diversas outras histórias sendo contadas por diversos narradores. Então você tem o Vasco da Gama, que vai passar bom tempo aqui contando os grandes feitos dos portugueses, mas outros marinheiros também vão contar histórias. E figuras que eles vão conhecendo no meio do caminho também vão contar suas histórias. Então, além de tudo isso, você tem a persona épica, que seria ali o grande narrador da epopeia como um todo, né, a moldura em si. E em meio a tudo isso você tem aí algumas histórias que se destacaram ao longo do tempo. Então costumam ser as histórias de dentro dos Lusíadas que são mais estudadas nas escolas, pedidas em vestibular e coisas do tipo. Dentre elas você tem ali o episódio da Inês de Castro, você tem também o Gigante Adamastor, o Velho do Restelo, a Ilha dos Amores e a Máquina do Mundo. Há quem chame esses episódios de episódios notáveis, mas enfim, além deles, né, você tem diversas outras histórias aqui dentro. Então, isto posto, vamos agora conversar rapidamente sobre cada um dos 10 contos aqui de Os Lusíadas. Então, lá no primeiro canto, né, você tem a abertura do poema desse jeitinho aqui, ó. As armas e os barões assinalados. Barões aqui é a mesma coisa que varões, né, os homens, né, Então, o início de Os Lusíadas é praticamente o mesmo início de Eneida. Vou deixar aqui na tela para vocês, ó. Arma virunque cano. Nesta tradução aqui do Carlos Alberto Nunes, ficou assim: as armas canto e o varão, que fugindo das plagas de Troia. Esse varão que consegue fugir de Troia, né, depois do fim da guerra, é o Enéas, né? Então, Camões, como um bom erudito aí de sua época, deve ter lido e relido a Eneida aí. Inclusive, existem outras semelhanças, né, entre a Eneida e os Lusíadas, né, como, por exemplo, o fato de que as duas são consideradas epopeias artificiais. Então, vamos lá. Há quem faça a diferença entre epopeia natural ou primitiva e a epopeia artificial. A epopeia primitiva seria ali o resultado de um impulso criativo de um povo, representado por um poeta, veja bem. Então, nessa epopeia primitiva você teria ali os deuses, né, as forças da natureza e outros fatos históricos se misturando de um jeito que fica até difícil, né, de distinguir, né, o que é o plano mítico e o que é o plano histórico. Tudo parece uma coisa só. E isso reflete a época em que aquelas epopeias foram compostas. A Eneida foi composta séculos depois da Ilíada e da Odisseia, por um poeta conhecido e incontestável, né? Há quem não acredite que Homero realmente tenha existido, não é mesmo? E foi também uma epopeia encomendada. Então, no tempo de Virgílio, o mundo dos deuses e dos humanos já não se misturava tanto assim. Por essas e por outras, a Eneida é considerada uma epopeia artificial. Os Lusíadas também entrariam nessa categoria, mesmo porque ele foi escrito cerca de 1500 anos depois da Eneida, mais de 20 séculos depois de Homero. Então ele usa esses modelos para criar o seu poema épico. Não por encomenda, né? Mas já pensando em apresentar este poema para o rei e conseguir assim algumas regalias, reconhecimento e por aí vai. E aproveita para homenagear o Virgílio aí logo no iniciozinho de sua epopeia. Mas então, ele vai mencionar Ilíada, Odisseia e Eneida aqui em diversos momentos. Bem como outras grandes histórias aí da Idade Média também, tipo as lendas de Rolando, Carlos Magno e por aí vai. Mas então, é neste canto 1 que você tem a proposição, né, aquele resuminho daquilo que ele vai apresentar em seu poema, bem em linhas gerais mesmo, né, ele vai cantar, né, os grandes feitos dos portugueses em mares nunca dantes navegados. Na terceira estrofe ele diz isso aqui, ó: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Então, o sábio grego seria Homero, o troiano seria Enéas, né? O que ele está fazendo aqui é dizendo, chega, ó, vamos criar a nossa própria epopeia aqui. A partir da quarta estrofe nós já temos a evocação das musas. Elas serão evocadas aqui em outros momentos também.
Depois ele volta a continuar seu resumo aqui, mas então, essas primeiras páginas do poema servem como seu preâmbulo. É um argumento, certo? E ele já aproveita também para apresentar os nomes aí de diversas figuras que vão aparecer no poema. Né? Ali na estrofe 12 ele diz o seguinte, ó, dou-vos também aquele ilustre gama que para si de Etéas toma a fama. Né? Lembre-se de que aqui você vai ter a todo momento a exaltação dos grandes feitos dos portugueses. Ah, e lá na sexta estrofe também você tem a dedicação ao rei, né? Ó, e vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança do aumento da pequena cristandade. Na oitava estrofe, ó, vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro. Né? E depois dessa amaciada no ego do soberano, essa apresentação do argumento e tudo mais, você tem o início da história, né? Então você tem os portugueses iniciando aí sua viagem e os deuses do Olimpo estão reunidos em concílio. Então primeiro ele vai descrever o cenário e a cena em si, depois ele começa a mostrar pra gente os diálogos entre os deuses. E eles estão reunidos ali decidindo se eles vão ajudar ou atrapalhar a viagem dos portugueses. Júpiter considera os grandes feitos anteriores daquele povo e acha que seria uma boa ideia ajudá-los a chegar à Índia. Você tem Vênus também achando os portugueses muito parecidos com os romanos, que de certa forma são seus filhos, né? Já que ela era a mãe de Enéas. Sendo Enéas o primeiro romano, ela é apegada. Aí você tem o Marte, que também apoia a Vênus, mas você tem também o Baco, que é totalmente contra. O problema do Baco é o seguinte, o Oriente é sua área. Ele é adorado por lá e ele acha que os portugueses podem vir a roubar sua fama naquele lugar. Bem, você tem Vasco e seus homens chegando a Moçambique, então perceba que a história da viagem, né, começa em Médias Res. Né? Em Moçambique, eles serão recebidos pelos muçulmanos que já, né, meio que foram avisados por Baco, né, que aquele pessoal estava chegando ali, para gerar problemas para eles, né? Então Baco chega antes para já criar intrigas. O que eles vão fazer? Eles vão prometer uma ajuda, né? Eles vão prometer um piloto, algo do tipo, né? Sei lá, um guia que vai ajudá-los a continuar aí sua viagem. Mas na verdade o que eles querem mesmo é ferrar com os portugueses, né? Então esse guia vai levar os portugueses para terras inimigas. E Vênus lá ajudando, né? Mandando umas ventanias para desviá-los, né, desses perigos. E aí no final do canto 1 eles chegam a Mombaça. Aí nós temos o canto 2. Novos perigos serão vencidos ali com a ajuda de Vênus e de Mercúrio, que vai avisar o Vasco, né, que eles deveriam ir, na verdade, para Melinde. Eles serão bem recebidos em Melinde, né? É lá que o rei vai querer saber, né, a história de Portugal. E aí você tem o Vasco da Gama contando toda a história de Portugal, né, e também a história de sua viagem. Isso vai acontecer no canto 3, na verdade. Então, assim, ele vai contar toda a história de Portugal. Desde o mito de Luso, lá no início de tudo, né, até a formação do Estado português. Ele vai contar as histórias de todos os reis que Portugal já teve até o momento, até Dom Manuel, que é o rei que vai financiar a viagem de Vasco da Gama à Índia. Isso no canto 4, tá? Mas então, em meio a essas histórias que ele vai contar a história de Afonso IV, e ele aproveita para contar aquela história da Inês de Castro. Né? Agora é tarde, a Inês é morta, então. Essa Inês aí. Bem, você tem o Pedro, que era o filho desse rei Afonso IV, se apaixonando pela Inês, que era uma das moças do septo da sua noiva, né? Da sua esposa, aliás. Ele já era casado. Essa esposa muito esperta faz o quê, né? Vai olhar para isso daí e vai pedir que Inês seja a madrinha de seu primeiro filho com Pedro. De modo que Inês agora é da família. Qualquer tipo de fornicação com ela seria considerada incesto, veja bem. Ou seja, Pedro tá lascado se ele resolver levar aí essa paixão adiante, certo? Vai pro inferno. Mas a esposa morre. Pedro tá lá viúvo e desimpedido. Vai se unir a Inês, né, na surdina, né, ninguém sabe, mas todo mundo sabe. Vai ter vários filhos com ela, e aí um pessoal próximo ao rei vai dizer o seguinte, vai chegar pra ele e vai dizer, olha, essa moça aí é castelhana. Se Pedro se casar com ela, como é que vai ficar a linhagem de vocês aí? O rei então resolve matar a Inês. Só que um belo dia este rei morre, e o Pedro é o próximo ali na linha de sucessão, enfim, Pedro I. O nosso Dom Pedro I era, na verdade, o Pedro IV, né, de Portugal, mas tá. Esse é o Pedro I. Então, o que ele faz assim que ele sobe ao trono? Ele manda desenterrar a Inês de Castro e coroá-la assim mesmo. Já estava morta, mas não interessa, ela é a rainha. No canto 4, ele ainda não terminou de contar, né, a história de Portugal para o rei,
de Melinde, aliás, mas então, é ali que ele segue contando sobre a dinastia dos Avis, né, até chegar a Dom Manuel, que teve, olha só, um sonho premonitório. Por isso que ele chama o Vasco da Gama e pede para que ele faça lá aquele caminho marítimo para a Índia. E pronto, né? A história começa em medias res e aqui começa realmente, né? A gente, na verdade, vai começar a ler sobre o início da viagem de Vasco da Gama. E tudo começa com os navios saindo de Belém, né? Então, antes da viagem, eles vão receber Eucaristia, vão se despedir das famílias e tudo mais. Então, eles estão entrando nos navios quando chega o Velho do Restelo. Neste episódio que também é conhecido como a Partida das Naus, então. Este senhorzinho, na verdade, está lá lamentando o destino daqueles jovens e de suas famílias, né? E também a ambição dos portugueses. Então você tem no Velho do Restelo uma voz que se opõe àquilo tudo que está acontecendo. O que é bastante realista, né? Para pensar. Nem todo mundo devia estar achando aquela viagem ali uma boa ideia, né? Então, Camões dá voz aos opositores dessas viagens marítimas, né, aqui, e o Velho do Restelo fica responsável por dizer aquilo tudo que muitos parentes provavelmente estavam pensando naquele momento, mas não tinham coragem de dizer, né, para os jovens. No fim das contas, esse trechinho do Velho do Restelo é um trecho bonito pra caramba dessa epopeia. Né, aqueles familiares que estão ali na praia, né, não fazem a menor ideia se aqueles jovens vão voltar ou não, né? Aliás, existe uma grande chance de que não voltem. Chegamos ao canto quinto, né, metade do livro, e tá lá Vasco da Gama ainda contando toda a história de Portugal pro rei de Melinde. Mas aqui ele já começa a contar sobre a viagem propriamente dita. Então, logo depois deles ouvirem todos os lamentos ali do Velho do Restelo, tá todo mundo felizão, né? Eles começam então finalmente suas aventuras em alto mar. É aqui que ele conta também outro episódio notável, né, que é o episódio do gigante Adamastor, que na verdade era um titã, e nós já temos aqui no canal um vídeo sobre a Teogonia de Hesíodo, onde se conta sobre a titanomaquia. Vale a pena conhecer, vou deixar link na descrição, mas tá. O gigante habitava o que era conhecido como Cabo das Tormentas. Olha esse nome, os portugueses precisam passar por lá, tá lá o gigante. E aí o gigante começa a jogar várias pragas ali nos portugueses. Depois ele conta a sua história. E a gente vai descobrir por que aquele gigante é tão amargurado. Bom, Adamastor um belo dia se apaixona por Tétis, que era uma ninfa, e ele vai lutar contra Netuno por amor a essa ninfa. Mas a grande questão aqui era a seguinte: Adamastor era muito feio e Tétis era linda de doer. Ele sabia, no fundo ele sabia que ele não teria nenhuma chance com a ninfa, mas ele tenta. A mãe da Tétis chega a conversar com a filha sobre o assunto, e a filha chega a fazer a seguinte pergunta para a mãe. Ó, isso aqui tá na estrofe 53 do canto quinto. No finalzinho da estrofe, ela pergunta aqui, ó: qual será o amor bastante de ninfa que sustente o de um gigante? Vocês entenderam mesmo que eu aqui nesse trecho, né? Qual era a real preocupação da ninfa? Continuando, bem, para ajudar ali Netuno nessa guerra, né, enfim, a ninfa faz umas promessas, né, com dedinhos cruzados para o gigante Adamastor. E aí ele tenta abraçar a ninfa, só que aí quando ele abraça a ninfa, ele se dá conta de que ele está abraçando, na verdade, montanhas. Aquilo tinha sido somente uma visão que ela mandou para ele, né, ela não estava realmente ali. Então ele fica magoadíssimo, ressentido e vai para um lugar onde ninguém zombe de sua tristeza. Tá lá ele no Cabo das Tormentas. Na verdade, ele é meio que o próprio Cabo das Tormentas. Bom, a questão é que ele fica triste pra caramba por ter se lembrado dessa história e vai embora. E os portugueses, ó, conseguem sair dali. Nessa saída do Cabo das Tormentas, você tem o Vasco da Gama também rezando a Deus, pedindo para que aquelas pragas que o gigante jogou nos portugueses não se realizem. E assim que os portugueses conseguem ultrapassar o Cabo das Tormentas, esse cabo muda de nome e se torna o Cabo da Boa Esperança. Chegamos então ao canto 6. Temos Baco, preocupadíssimo aí com os portugueses, porque afinal de contas eles já passaram da metade da viagem. Ele vai pedir ajuda pro Netuno, que tá lá mandando tormentas, né, ventos, tempestades, aquela coisa toda. Você tem Vênus trabalhando contra eles ali, mas tá. Enquanto isso, você tem um outro marinheiro dando um descanso pro Vasco da Gama, e agora é ele quem vai contar alguns causos. Ele conta a história dos 12 da Inglaterra, que é uma historinha pra gente pensar assim na rivalidade entre Inglaterra e Portugal. Bom, essa história é a seguinte: você tinha lá 12 ingleses ofendendo 12 moças inglesas. E ninguém quis defender a honra daquelas moças. Aí você tem um duque de Lancaster, que era sobrinho do rei de Portugal, que vai resolver a parada chamando 12 portugueses para defenderem aí a honra daquelas moças. Então, só que um deles vai meio que chegar atrasado. Mas chega. O importante é que finalmente nós temos 12 portugueses lutando contra os 12 da Inglaterra pela honra das moças. E eles resolvem o entreveiro todo. Dão uma sova ali nos ingleses,
E é isso, portugueses maiores do que ingleses. Aí você tem aquela tempestade que Baco e Netuno estão mandando ali para os portugueses se aproximando. Vasco da Gama vai pedir ajuda a Deus mais uma vez. Quem resolve é Vênus, mas tudo bem. E finalmente, depois que aquela tempestade se esvai, ele enxerga ao longe Calecut, que fica lá na Índia. O canto 7 começa aí com uma exaltação a Portugal. Ele vai comparar os feitos dos portugueses que espalharam a fé cristã, né, com as guerras promovidas por outros povos, né, os franceses, os ingleses, que tinham, né, poder armamentício muito superior ao dos portugueses. Mas mesmo assim, aparentemente fizeram muito menos do que eles aí, no que diz respeito aí a espalhar a fé cristã e tudo mais. Aqui eles chegam finalmente a Calecut, né, serão recebidos por um mouro chamado Monsaide, se não me engano. Bem, ele toma ali a palavra rapidinho e vai fazer o quê? Ele vai explicar, né, os costumes e tudo mais sobre a Índia. Esse cara vai servir como tradutor, e é ele quem vai levar os portugueses ao ministro, né, um cara chamado Catual, que finalmente os leva até o soberano da cidade lá, que era um cara chamado Samorim. Cada uma dessas pessoas que eles vão encontrando vão acrescentando pontos aqui à narrativa, tá? Mas então, Vasco vai propor um acordo comercial, afinal de contas é para isso que eles estão lá, não é mesmo? E também um pacto militar. E Samorim resolve ponderar, então ele vai se reunir lá com os seus, deixa os portugueses, o Vasco volta lá pro lugar onde eles, né, colocaram os navios e tudo mais, né, estacionaram os navios. E aí quando ele chega lá, ele vê os marinheiros empenhadíssimos em um painel, né, representando toda a história de Portugal. Por quê? Porque eles não vão aguentar ouvir o Vasco contar toda a história de Portugal de novo, né? Aí no final deste canto entra Camões, ele mesmo, né? Num momento de falta de inspiração. É tipo um desabafo mesmo, em que ele lamenta ali a falta de consideração que os nobres portugueses tinham para com ele, né? Então aqui a gente precisa se lembrar do estado de penúria em que Camões se encontra quando ele está escrevendo este poema, né? No canto 8º nós temos a descrição do painel para o Malabar, que é o rei dos indianos, né? Samorim era o governador de Calecut, né? Então. E aí eles vão contar tudo do zero. Desde o mito de Luso, passando por Ulisses, fundador de Lisboa, e vai embora. Malabar acha tudo aquilo maravilhoso. E ele mesmo, né, vai fazer uma homenagem aos portugueses, né? Vai fazer um elogio, na verdade, à glória de Portugal. Naquela noite nós temos Baco, né, se disfarçando, indo lá conversar com os conselheiros do rei. Vai contar para eles que aqueles portugueses, na verdade, são todos piratas e vai plantar sementinhas, né? Vai dar ideias ali para que eles destruam as naus. Aí o Samorim fica pé da vida ouvindo essa história toda, vai até o Vasco da Gama, vai acusá-lo de pirataria. E aí nós temos o Vasco ganhando o Samorim com sua, digamos, honradez. Ele tá tão senhor de si naquele momento em que ele tá sendo acusado de pirataria, né? Que ele vai demonstrar ali toda a sua dignidade, sua clareza ao explicar quem eles são, né? Enfim, aquilo ali era, sei lá, boato. Dali a pouco eles fazem as pazes e os portugueses têm ali permissão para fazer comércio. E bem, os portugueses saem dali antes que Samorim mude de ideia, né? Eles levam de lá alguns produtos indianos, digamos assim, né? Como prova, né? Para o Dom Manuel de que eles estiveram ali realmente, fizeram negócios, né? Enfim. Aí a gente chega ao canto 9º, com os portugueses voltando para casa. Temos novamente Camões, o próprio, fazendo mais uma de suas digressões contra os governantes. Você vê que ele oscila, né? Apesar dele precisar da ajuda deles, né? Mas ele tá lá também dando várias cutucadas, né? O que ele vai fazer? Ele vai criticar os governantes que estão preocupados com sua boa vida e não com o povo. Depois ele volta à narrativa e nós temos a Vênus recompensando os portugueses. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai desviar ali rapidinho pessoal da rota, para que eles passem um períodozinho de descanso em uma ilha chamada Ilha dos Amores. E é nessa Ilha dos Amores que eles passarão ali agradáveis momentos de entretenimento com as ninfas. Vamos jogar xadrez e tudo aqui, tá? A própria Tétis vai escolher o Vasco da Gama. Deixa só a Adamastor descobrir isso daí, mas então. Chegamos finalmente ao fim, né, ao canto 10. É aqui que você vai ter a ninfa Calíope fazendo aquela premonição durante um banquete, né? Ela quem será o Aedo. São previsões boas aí para a glória de Portugal, né? E aí você tem a Tétis pegando o Vasco da Gama e levando pro topo de um cume. Pro topo de um cume? E é de lá que ela vai mostrar pro Vasco a máquina do mundo. Que eu sempre imagino como, sei lá, uma maquete ali do universo ou algo assim.
ela chama a atenção do Vasco da Gama principalmente para Portugal. E ela vai mostrando nos pontos daquele mapa, entre aspas, né, todos os lugares que foram conquistados pelos portugueses. Ela também vai falar ali das futuras descobertas dos portugueses, né? Só lembrando que na época de Camões, o Brasil, por exemplo, já tinha sido descoberto. Mas na época dessa viagem do Vasco da Gama, ainda não. Depois disso, eles se despedem das ninfas e seguem viagem de volta a Portugal. E Camões encerra seu poema mais uma vez dando uma reclamadinha, dessa vez da falta de interesse dos portugueses em geral por sua literatura e por seus feitos heróicos também, tá? Em geral, não só do próprio Camões, não. Ele vai dizer aqui em algum momento que ele canta para gente surda e endurecida. Mas ele dá uma volta e volta a enaltecer o rei aqui, né? Na estrofe 155 ele diz isso aqui, ó, do 10º canto, tá? Só me falece ser a voz aceito de quem virtude deve ser prezada. Esse só me falece aqui é a mesma coisa que só me falta, tá? Mas então, você vê, ele volta a dar uma agradada aí no rei, né? Mas em geral aqui as últimas estrofes do poema vão funcionar ali como mais ou menos um conselho para o rei, né? Para dar apoio às artes e aos artistas que contribuem com a cultura do país, né? Só lembrando que ele precisa da ajuda do rei, né? Financeiramente falando. E é isso, pessoal. É uma leitura mais trabalhosa, né? Sem dúvida. Nós não estamos acostumados a ver a nossa língua sendo trabalhada dessa forma. Mas é, sem dúvida, uma leitura recompensadora. Então você vê, aqui nós temos um poema que registra a fundação de uma grande nação, né? Para quem não sabe, Portugal foi o primeiro país da Europa a se consolidar. Século IX depois de Cristo, hein? Bem antes da Inglaterra ou da Espanha, por exemplo. Camões vive durante o período de classicismo europeu, então é o Renascimento, é a época das grandes navegações, né? Dos novos heróis. É o início da imprensa de Gutenberg, é a retomada dos estudos da Antiguidade Clássica, é o católico contra o mouro ainda, e contra o protestante também. E é em meio a tudo isso que o Camões, né, bebendo da fonte clássica, escreve seu poema épico, né, contando toda a história do povo português e suas grandes conquistas, né, usando como motivo aqui a viagem de Vasco da Gama, descobrindo aí o caminho marítimo para a Índia. Você tem a mistura do heroísmo, do misticismo mesclado com o catolicismo e de alguma forma essa mistura de literatura, mitologia, religião, história não só funciona, como se torna aqui no poema uma coisa só. E ele ainda encerra o poema se lamentando, né, por não ter sua voz sendo ouvida com tanta atenção. Parece até que ele adivinha, né, que mesmo séculos depois da composição de seu poema, tanta gente simplesmente não se interessa por conhecer sua obra. Você vê muita gente assim, mira aqui essa Ilíada, essa Odisseia, mas dificilmente você vê pessoas interessadas em projetos de leitura de Os Lusíadas. Mas tá, você ainda tem tudo que o poema representa ligado à ideia do sacrifício dessas pessoas. Quantos sobreviventes dessa viagem voltaram para Portugal com Vasco da Gama? Mas alguém tinha de fazer as grandes navegações. Para pensar no impulso que é preciso para navegar por mares nunca antes navegados. Pensa na coragem que era necessária para uma coisa dessas. Pensa no pavor de quem sabia que ia ter que passar pelo Cabo das Tormentas, né? Olha esse nome de novo. E o medo das pessoas que ficam, né? Dos familiares, dos filhos. Lembre-se do episódio do Velho do Restelo, hein? Aquilo tudo ali é uma alma coletiva. Sabe-se que é preciso fazer aquilo, lamenta-se o que vai se perder pelo caminho, e o fruto a ser colhido parece tão distante que não tem como não questionar. É cobiça? É o ego de quem quer ser reconhecido na posteridade como herói? Ou é realmente um desprendimento pelo todo? Mas eles conseguem seu objetivo. Eles vão abrir caminho, vão aumentar o alcance da nação, vão divulgar sua fé, e eles voltam moídos, né? Mas com dever cumprido. E triunfantes, não é mesmo? Bem, aqui no texto de apoio desta edição da Ateliê Editorial, que traz apenas alguns episódios, tá, pessoal? São os episódios mais famosos, os mais pedidos aí em vestibular e tudo mais. O autor do texto de apresentação, que é excelente, ó, o autor se chama Ivan Teixeira, vai recomendar lá pro final um poema do Manuel Bandeira que vocês encontram aqui, ó, no A Cinza das Horas. Então, vou deixar todos os links para esses livros na descrição do vídeo, tá, pessoal? Mas então, o poema se chama A Camões. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, ó. Quando n'alma apesar de tua raça a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela sempre a glória que não passa, em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste a ti toda a grandeza. Poeta e soldado,
Em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. E enquanto o fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá, sem poetas nem soldados, a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Né? Você vê? Leia de novo esse poema aqui para entender a importância dos Lusíadas, se é que você ainda não entendeu. O texto introdutório da edição da Nova Fronteira, né, que vem nesse boxzinho aqui, enfim, escrito pelo Alexei Bueno, também é muito bom. Esta ediçãozinha aqui especificamente também traz ali algumas diferenças encontradas, né, nas duas primeiras edições do livro, né, que foram publicadas, aliás, quando o autor ainda vivia, né, enfim. Então, depois do término do 10º canto, né, você tem aqui as estrofes que trazem pequenas diferenças aí de uma edição para outra. Você tem também aqui as capas, né, das primeiras edições, algumas imagens do autor também. E a gente tem aqui em casa também uma relíquia, né? Que é uma edição do Gabinete Português de Leitura em homenagem ao 3º centenário, né, da morte do autor, ó. Foi publicado em 1880, gente. Dá só uma olhada nisso, né? Encadernado em couro, né? Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho aí os detalhes. Ó, esse corte dourado que eu já expliquei para vocês 1000 vezes, que na verdade é uma proteção para o livro, tá? Nós temos um texto excelente aqui, ó, de mais de 50 páginas, que vai contextualizar, né, olha só, a Renascença e os Lusíadas. Cara, que pena que a gente não tem acesso a isso de outras formas. Aliás, quem escreveu esse prefácio espetacular foi Ramalho Ortigão. Ele conta desde a virada da Idade Média até o início, né, do Renascimento, os fatos históricos mesmo, né? Depois ele vai passar pelas obras portuguesas que vieram antes de Camões. É um baita texto interessante. E na sequência nós temos aqui, então, os 10 cantos de Os Lusíadas. Este livro aqui é herança de família, aliás. Mas é isso. Além dos textos de apoio contidos aqui nessas edições e do poema do Manuel Bandeira, que vocês vão encontrar aqui no A Cinza das Horas, eu recomendo também, aliás, recomendo fortemente a aula do professor José Monir Nasser. É imperdível. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo junto ao link para o vídeo do Literatura Fundamental também. E é isso. Caso eu tenha cometido algum erro aqui na minha fala, ou caso eu tenha deixado de lado aí algum episódio importante aqui dos Lusíadas, que vocês queiram comentar também. Enfim, qualquer correção ou acréscimo que vocês queiram deixar nos comentários, fiquem à vontade. Pessoal de Portugal também, peço desculpas aí por possíveis erros ao longo do vídeo. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui, reforçando mais uma vez aqui a recomendação de leitura deste poema maravilhoso. Gente, ele é muito bonito. Tem muitas passagens bonitas aqui nesse poema todo. Olha só, dá vontade de marcar tudo. Tenho certeza de que essa aqui vai ser uma leitura recompensadora aí, ó, pra quem ainda não deu uma chance pros Lusíadas, certo? E é isso então. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado, e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do TLT, já deixo aqui meu muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.